Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente, né, em cada vida, em cada ser, né? Muito bom a gente poder contemplar as maravilhas que o Senhor faz em cada dia, né, sobre nossa vida. Hoje eu queria falar uma mensagem assim, muito importante, né? Que a gente tem que estar muito atento sobre isso. Às vezes a gente acha que nesse mundo todos são filhos de Deus, né? Mas nem todos são filhos de Deus, não. Alguns ainda são criaturas de Deus, né? Deus os criou. Para ser filho de Deus, existem alguns pré-requisitos, né? E muitos ainda não fizeram, não aceitaram, então ainda não são considerados filhos de Deus perante o nosso Pai. Perante o homem aqui, todos acham que são filhos de Deus, mas existe alguma regra, né, para que sejamos considerados filhos de Deus. Mas antes, né, de falar dessa mensagem, quero pedir aos amados que nos ajude, né, como sempre. Sempre peço que nos ajude compartilhando. Quando você compartilha, você leva essa mensagem mais à frente. Quando você curte, né, você dá um joinha no YouTube, você é uma forma do YouTube entender que aquela mensagem ali é relevante. Então ele vai e oferece essa mensagem mais para frente. E quando você se inscreve, né, você faz esse canal crescer e aparecer para outras pessoas. Por isso que a gente sempre pede essa ajuda. É uma fórmula de você nos ajudar, né, a espalhar esse evangelho, né? Tem várias formas, não só esse vídeo aqui, mas todos os vídeos, né, que falam da palavra do Senhor, nós devemos compartilhá-los, os levar mais à frente, porque é uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de espalhar o evangelho dele, né? Tem várias formas de espalhar, às vezes um panfleto, né, às vezes um vídeo, falando um versículo na rua e enviando essas mensagens. Por isso que eu sempre peço aos amados que nos ajude. Eu quero aqui ler 3 versículos. Se encontra em João, capítulo 1, do versículo 11 ao 13, e diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha essa palavra, né? E o que eu queria deixar aqui enfatizado, né? O principal aqui era esse 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Isso daí, né, tá falando do nosso Senhor Jesus. Ele veio, né, para aquele povo ali e muitos não o receberam, né? Muita gente não o recebeu, mas aqueles que o receberam, a partir dali, foram considerados filhos de Deus. O que a gente entende numa palavra dessa para os tempos de hoje, né? Nem todas as pessoas que a gente olha nesse mundo são filhos de Deus, não são, né? São criaturas de Deus, foram criados por Deus, mas enquanto não aceitam o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, não são considerados filhos de Deus, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Às vezes a gente fala todos são filhos de Deus, não. Todos são criaturas de Deus. Serem filhos de Deus tem que aceitar o nosso Senhor Jesus, reconhecer que ele veio aqui na terra, reconhecer tudo que ele fez e reconhecer que ele não está morto, né? Que o nosso Senhor Jesus não está morto, ele ressuscitou e encontra-se no céu, onde é o local dele. Então, temos que ter essa fé para verdadeiramente sermos considerados filhos de Deus. Então, temos que estar, né, muito atento, até para a gente às vezes não sair falando, né? Somos todos filhos de Deus. Nós somos, né, se reconhecemos o nosso Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, seguimos a palavra dele, né, que é o que eu falo aqui de vez em quando, não é só falar que acredita em Jesus, mas não quer seguir Jesus, né? Queremos as bênçãos de Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossos filhos, mas não andamos em conformidade com a palavra dele. Dificilmente vamos ser abençoados.
Aí alguns vão falar, mas existe gente que não segue a Cristo e é abençoado, nem sempre é abençoado exatamente por Deus. Às vezes são coisas que acontecem naturalmente. Agora, dentro do coração dele, ele não tem a paz. E o principal, se vier a morrer, ele não é salvo, né? Que a maior missão nossa aqui na terra é adorar o nosso Senhor Jesus para que a gente venha morar com ele, né? Não é ficar rico, não é dizer, eu vou adorar o nosso Senhor e eu vou ter a melhor saúde. Ele pode fazer isso? Pode, mas existe gente que adora o nosso Senhor verdadeiramente, acredita e está doente, não é? Às vezes não é rico, mas é uma pessoa que tem paz no seu coração. Entende que veio aqui nessa terra, que às vezes vai passar por esse sofrimento, assim como o nosso Senhor Jesus passou, mas que irá morar com ele no céu. Por isso que nós temos que estar sempre, né, atentos sobre isso. Não olharmos para o mundo, né, com uma visão de que se nós estamos ao lado do Senhor, nós vamos ser melhor do que essas pessoas financeiramente. Não, às vezes não. Às vezes uma pessoa que nem vai à igreja, ela é muito mais rica do que nós. Mas o importante, nós temos o que elas não têm, que é a paz de Cristo, né? E o principal, a hora que vier, a hora de partirmos aqui, nós iremos ter a nossa coroa da vitória. Eles tiveram a coroa aqui, né, que foi dinheiro, bens materiais, mas se esqueceram de cuidar da sua alma que irá viver eternamente. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente, né, esteja sempre pensando nisso, que nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são apenas aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e anda nos caminhos do Senhor. Que não tem como a gente falar que acredita em Jesus, né, e não andamos na palavra dele, né? Não andamos no caminho dele. Então, que nós possamos estar dando essa importância, né? Sempre se lembrando de que o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Deus é nosso Pai, porque a gente acredita no que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Aqueles que não acreditam, aqueles que não andam em conformidade com a palavra, não são reconhecidos como filhos de Deus, e sim criaturas. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra, Senhor, para que nós passássemos a ser considerados filho do Senhor, pois até então éramos considerados criatura, e todo aquele que recebeu, né, o nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e acreditou nele e na palavra dele, passou a ser reconhecido por ti como filho. Agradecemos por sermos o seu filho, né, e lhe pedimos que o Senhor possa estar sempre nos orientando, orientando a cada um, né, com a sua palavra, e que nós possamos estar com o coração aberto, disposto a estar seguindo o seu caminho verdadeiramente. Abençoe cada pessoa que ouve essa mensagem, que ouve essa palavra, que o Senhor os guarde e os proteja e sempre os lembre, né, que são seus filhos, então tem que seguir o seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.